O livro de Lucas, ele contém uma promessa direta de Jesus e hoje eu vou revelar para você como ela funciona na prática. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 85, na era cristã, um pouco mais de 50 anos depois da morte de Jesus. Lucas ele foi um médico que se converteu ao cristianismo através do apóstolo Paulo. Em Lucas 6, 37 e 38, encontramos um texto onde Jesus nos recomenda 4 verbos: não julgar, não condenar, perdoar e doar. Eu te prometo que você vai entender de uma vez por todas o segredo da prosperidade cristã. Ela está associada diretamente à generosidade e eu vou te provar isso com 5 textos bíblicos que você vai ver no decorrer desse vídeo. E no final tem um exercício prático para que você possa fazer parte desse vídeo e entender a essência do que eu estou falando para você. A Bíblia que eu vou utilizar é a Nova Versão na linguagem de hoje. Peço que você me acompanhe em Lucas 6, 37 e 38. Vamos visualizar esses 4 verbos. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não conseguirão segurá-las nas suas mãos. Quando esse último verbo, doar, se torna uma realidade na sua vida, você dá um salto na sua experiência cristã e passa a viver a generosidade de Deus e não apenas a sua bondade. Sim, Deus é bondoso e também generoso. Certamente você já desfruta da bondade de Deus, mas como Jesus disse no texto, você pode desfrutar da generosidade de Deus. Em Provérbios 11, 25, nós encontramos o seguinte texto: quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Embora bondoso e generoso sejam termos relacionados à prática do bem, há diferenças sutis entre esses termos. Bondoso. Uma pessoa ela é bondosa quando tem uma disposição natural para fazer o bem aos outros. Ela age com empatia, respeito, compaixão. A bondade é uma qualidade interna que se reflete nas ações. Por exemplo, alguém que trata todos com respeito, oferece palavras de incentivo, ajuda de forma cotidiana, mesmo sem grande sacrifício pessoal. Generoso. Uma pessoa generosa, ela vai além da bondade, pois essa atitude envolve disposição de dar algo valioso, tempo, recursos, atenção, sem esperar nada em troca. A generosidade implica em desprendimento e altruísmo. Exemplo, alguém que doa uma parte significativa do seu dinheiro ou tempo para ajudar os outros, mesmo que isso demande esforço pessoal. A principal diferença entre elas é o seguinte: a bondade está ligada mais à atitude geral de tratar os outros bem, enquanto a generosidade envolve uma ação mais específica, concreta de compartilhar ou sacrificar algo por alguém. A bondade ela pode existir sem um ato grandioso, por exemplo, sorrir para alguém. Mas a generosidade não, ela exige um movimento ativo de doação. Na prática cristã, bondade ela é a parte do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Ela reflete o caráter de Deus em nossas atitudes. A generosidade reflete a prática de dar, como ensinado em Lucas 6:38, Atos 20:35. Mas bem-aventurado é dar do que receber, conhece o texto, né? Mostrando que somos administradores das bênçãos de Deus. Ambos se complementam, pois uma pessoa generosa é frequentemente uma pessoa bondosa, mas nem toda pessoa bondosa é generosa em suas ações. Que tal você mostrar que entendeu sobre generosidade sendo generoso comigo e deixando o seu like nesse vídeo? Até porque esse tipo de conteúdo você só encontra aqui. Quando nós falamos de educação financeira para os cristãos, nós precisamos entender que tem uma diferença entre educação financeira para o mundo, para as pessoas que não têm Cristo no coração, e para as pessoas que têm Cristo no coração, porque as pessoas que têm Cristo no coração, elas precisam entender que os recursos que elas têm em suas mãos não são delas, pertencem ao Senhor. Deus ele nos confiou esses recursos para que nós possamos administrá-los da melhor maneira possível. E que melhor maneira possível nós temos para administrar
os recursos que o Senhor nos dá, seguindo as orientações que Ele deixou em Sua palavra. Falando em orientações, nós encontramos um outro texto em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse texto mostra como Deus recompensa a alegria em doar. Nós doamos porque somos abençoados e não para sermos abençoados. Consegue perceber a diferença? A bênção ela vem de uma forma natural. Ela é uma consequência. Jamais pode ser um objetivo. O próximo texto está em Mateus capítulo 6, versos 3 e 4. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Esse texto ele ensina que Deus vê a generosidade feita com pureza de intenção. Qual é a sua intenção ao proclamar nos outros o que você está fazendo? Deus vê a intenção por trás de cada atitude sua. E se ela se revela pura ou se você quer apenas se autopromover. Se nós deixarmos de agradar a Deus, não importa o quanto agradamos aos homens. O próximo texto está em Atos, capítulo 20, verso 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso enfatiza o caráter abençoador do ato de doar. Mostra as promessas das bênçãos em troca da obediência e generosidade. Quer ver um exemplo prático? Gorjeta para entregadores, motorista de aplicativo, qualquer prestador de serviço, que faz além do óbvio, ou que te encanta com o serviço. Quando você sente no coração que deve doar, que deve dar uma gorjeta, dar um incentivo para uma pessoa que desempenhou um bom trabalho, olha, se você sentiu isso no seu coração, não lute contra esse sentimento e abençoe a pessoa. Dê uma gorjetinha que seja. Pode ser o mínimo, mas isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Se todas as pessoas agirem como você está agindo com ele naquele momento, com o entregador, com o motorista de aplicativo, você já recebeu uma gorjetinha? Como é que você se sentiu? Provavelmente você se sentiu muito feliz, né? Agora, por outro lado, você já precisou de dinheiro? Sabe, uma ajuda financeira de alguém? Eu já precisei. Eu posso te dizer que eu tive dois sentimentos. Gratidão pela pessoa poder doar, mas eu também tive vergonha por precisar receber. Para esse último tópico, eu não vou ler um texto bíblico. Você é quem vai dizer. Compartilhe aí em poucas palavras aqui nos comentários uma experiência onde você ajudou alguém e como é que isso te impactou espiritualmente. Ou então você compartilhe também em poucas palavras aqui no comentário uma vez onde você recebeu a ajuda de alguém e o que foi que você sentiu naquele momento. Eu espero sinceramente que nós possamos agregar a essa comunidade de pessoas que não romantizam a pobreza, que entendem que Deus confiou às mãos delas os recursos para a proclamação do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. Seu dinheiro não é seu, ele pertence a Deus. Nada que nós temos é nosso, tudo pertence a Deus. É porque Deus ele confia em você. Por isso que ele colocou os recursos para que você administrasse. E com o melhor administrador você se sair, mais recursos o Senhor vai confiar nas suas mãos. Tenha certeza do que eu estou te falando. Lembre-se, Deus é o dono. Nós somos apenas mordomos.